Maranata, igreja. Maranata, meus irmãos. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Dá uma salva de palmas mais forte, então, cenáculo. Glorifica o teu Senhor, meu irmão. Glória a Deus por isso. Porque sabemos que Jesus está aqui. Amém, cenáculo? E foi o primeiro a chegar nesse culto hoje. Que Deus abençoe toda a igreja do Cenáculo com a fé em nome de Jesus. Pode se assentar. Daqui a alguns instantes nós vamos orar pela palavra. Mas antes de tudo, amém, pastor Daniel. Vou dar a minha saudação e também vou aqui dar alguns avisos importantes a toda a igreja, aos demais amados de Cristo que estão pela internet. Primeiramente, quero agradecer ao meu Senhor por mais um culto, aonde Ele me concedeu esse privilégio de poder estar pregando essa palavra para o irmão. Amém? Que Deus abençoe a toda a igreja de Cenáculo com a fé que resistiu às tentações e conseguiu chegar a essa igreja hoje num objetivo único, que é ouvir Jesus falar. Amém, Cenáculo? Saudações em Cristo, Maranata aos meus irmãos que estão pela internet, parte membros, outra grande parte convidados de Jesus, a esse dia de revelação, que vão conosco aqui hoje experimentar o que seria ser revelado por Jesus. Amém? Culto de preparação e santificação para a volta de Jesus, a Igreja Cenáculo com a Fé, em campanha nesta noite, amém, por esta santificação, pelo toque da trombeta, amém, que temos anunciado constantemente a todos vocês, aonde vamos, amém, temos comunicado isso. Quero dar aqui a todos a referência de que estamos ao vivo. Hoje é dia 7 de janeiro de 2013, e nessa quinta-feira, diretamente aqui da sede, em São Paulo, para todos que estão aí pela internet e os demais que estão aqui também, fisicamente presentes nesse culto de hoje. Amém, Jesus? Vamos levantar as nossas mãos para o alto, a nossa mão direita, e dizer a todos, Maranata. Porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele, Cenáculo, se prepara para ele e para este dia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém, que Deus abençoe, sejam bem-vindos todos aqueles que nos visitam nessa noite. Estamos felizes por poder saber que há pessoas aqui hoje dispostas a buscar o que nós também estamos determinados a buscar em Cristo, que é a salvação da nossa alma em primeiro lugar. Bom, meus irmãos, eu vou dar os avisos bem objetivos aqui, bem rápido. Dizer a todos que não esqueçam de orar, interceder e colaborar, amém, que esta igreja está em campanha, amém, de arrecadação para a compra da sua sede. A minha campanha Pedra que Deus dirigiu é uma campanha especial para aqueles unicamente que amam e reconhecem essa igreja, porque os demais, amém, com certeza não são obrigados a participar, até porque não tem propósito para isso. Eu tenho dito isso constantemente, que isso é uma prova de gratidão, de amor, por todos aqueles que têm sido abençoados por esta igreja e reconhecem isso. Amém? E eles estão me escutando agora. Então que você realmente estenda a tua mão, colabore, não só colabore como interceda, para que nós consigamos o objetivo principal, que é adquirir um lugar próprio para que essa igreja exerça as suas funções, independentemente, amém, aonde seja e como venha para nós. Se for, amém, da parte do Senhor, nós estamos aqui para receber. Amém, Cenáculo? Amém, porque sabemos que esse lugar será digno, como este daqui foi, e os demais também, que nós estamos trabalhando. Eu tenho certeza que também o Senhor há de abençoar muito a todos aqueles que vão participar conosco nesse ministério. Bom, irmãos, quero fazer um anunciamento aqui que sexta-feira agora, às 4:30 da tarde, será inaugurado o programa Hora da Verdade, também pela TV aberta, ok? A partir das 4:30 da tarde, nessa sexta-feira, será feita a primeira transmissão pela TV aberta aqui no canal Vivo, ou então, como é conhecido por vocês, TVA. Será transmitido, deixa o pastor me ver aqui, quais os canais aqui, os irmãos acho que não me colocaram aqui. Aonde, filho? São Paulo? Ok. Aqui, está aqui, né? Canal NET 9 e canal Vivo 186, tá bom? Obrigado, irmão. Está na página da internet dessa igreja, se os irmãos esquecerem, entrem lá, confiram. Sexta-feira agora, farei como pastor e pregador dessa palavra, o meu primeiro pronunciamento
amém, pela TV aberta, o que já vinha acontecendo, amém, na Grande São Paulo, pelo canal NET, e nós já temos constantemente também aqui anunciado os canais que são transmitidos o programa Hora da Verdade em toda a Grande São Paulo, ABCD, Mauá, ok, e Guarulhos. Então os amados irmãos que queiram assistir pela televisão, amém, esse programa que é desta igreja, você poderá fazer se você souber o canal e tiver TV a cabo. Tem alguém que consegue, diz a mim, que consegue pegar nessas TV, essas antenas parabólicas. Amém? Pode ser que sim. Mas eu só estou pronunciando aqui aos amados irmãos, comunicando aos irmãos a inauguração do programa Hora da Verdade pela televisão, TV aberta, porque para nós foi uma conquista muito grande, porque a Igreja Cenáculo da Fé, o programa Hora da Verdade, que tem um histórico imenso, amém, de confrontos e perseguições no meio evangélico. E nós que fomos expulsos de várias rádios, impedidos de falar em rádios por causa do conteúdo que se prega. E é óbvio que a malaquice se preocupa muito. Então quero dizer aos amados irmãos que é uma conquista muito grande desse ministério, poder abranger o campo da missão, da comunicação da fé, em liberdade de expressão na televisão. Isso para nós foi uma bênção muito grande nessa igreja. Não sabemos quanto tempo vai durar isso, mas enquanto durar, faremos o bom uso. Pode ter certeza disso. Vamos dar muita coceira no ouvido do povo. Bom, cenáculo, sexta-feira, 4h30 da tarde, não esquece. Sábado e domingo, 2h30 da tarde, nos outros canais de televisão. Entre no site dessa igreja, se informe bem. Gostaria também de avisá-los que a doutrina se inicia dia 24 agora, às 9 da manhã, que é um domingo. E quem já se inscreveu, já leu o termo de adesão, quer ser membro dessa igreja e confirmou isso, esteja domingo, dia 24, domingo, 9 da manhã, aqui nessa igreja, porque se você não estiver, não participará das demais, dos demais encontros que nós vamos ter, ok? Lembrando que essa doutrinação, ela tem por princípio dar o subsídio cristão, bíblico, para o povo ter noção do que é Cristo, e lá no final, decidir se é isso mesmo que ele quer. Diferente das outras igrejas que bota o cara, joga na água, fala para ele que ele já faz parte de tudo, e não tem noção de nada. Ok? Então nós estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Amém, Jesus? Quem entra aqui vai precisar passar pelo pente fino, meu amigo. Você vai ter que aprender o que é ser crente, tá bom? Porque você recebeu lá fora tudo fácil demais, de qualquer jeito, e deu no que deu. Tá com essa cara de pastel aí, ó. Sem saber para onde vai. Quem é teu dono? Amém? Cachorrinho sem dono. Amém, Jesus? Que Deus tenha misericórdia, que a gente possa colaborar para que todos os irmãos aqui possam receber Cristo confirmadamente. Amém, Jesus? Vamos ficar de pé. Lembrando que haverá culto no Jardim Vista Alegre amanhã, às 20 horas. Tudo que ensinar com a fé, não se esqueça. Em nome de Jesus. Programa Decisão, que fiz hoje, amém, pelo site dessa igreja, e lá também nos Estados Unidos, pela 1230M, em Massachusetts. Viu, Senhor? Esteja orando para esta igreja, porque nós estamos passando, amém, com certeza, as fronteiras com essa mensagem que nós pregamos aqui. Levanta, aliás, antes de tudo, eu tenho me esquecido sempre, não sei porquê, mas, meus irmãos, é um caso especial, né? Sexta-feira, aqui em São Paulo, começa a folia. Em alguns estados já começou, amém? Camisinha, preservativo para todo mundo, faça um carnaval feliz e um sexo seguro. Deixa eu dizer uma coisa para o irmão. A coisa vai ser feia, não vai? Vai ou não vai? E eu tenho certeza que os irmãos não têm dúvida disso. Amém? Então hoje é um caso especial. Faz o barulho que Jesus gosta de ouvir. Amém? E o carnaval não gosta. Faz aí, cenáculo. Espada, meu irmão, no diabo. Os internautas escutam aí o barulho santo aqui nesta igreja. Bíblia na mão do crente. Jesus pedindo isso. Cenáculo, levanta essa espada para o alto. Toda a igreja começando a orar, a clamar e evocar a Jesus agora. Pode orar, sei lá. Toda a igreja orando e clamando. Os meus amados irmãos que estão pela internet, junto conosco nessa oração. Toda a igreja clamando em nome de Jesus.
Meu Senhor, meu Salvador, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, e imploramos, Santo de Israel, que tu abras a tua boca nesta noite e reveles, meu Santo e poderoso, a tua vontade sobre esta igreja, e todos aqueles que vieram em busca, Senhor, das tuas promessas, que vieram em busca, meu Salvador, da tua ação intercessora. Eu imploro pelo teu sangue nesta hora, que resplandece a tua luz, a tua glória sobre as trevas, sobre a ignorância, sobre a rebelião, a rebeldia, a impenitência daqueles que resistem a esta palavra e esta fé. Senhor, revela a tua igreja, prepara ela, manifesta o teu Espírito, Senhor, a fim de que aquilo que esteja encoberto seja revelado. No teu sangue eu imploro, no teu sangue eu peço pelas almas, pelas vidas que estão orando comigo nesta hora, que estes recebam, Senhor, a tua revelação, que pela fé recebemos, meu Senhor Jesus, nesta graça, a tua cura, a confirmação da vida eterna. Jesus, prepara a tua igreja, prepara esta obra, prepara, meu Senhor, a purificando e a lavando das imundícias, das falsas doutrinas, dos falsos conceitos. Ela implora o teu sangue e fala, põe a tua espada na tua igreja agora, e repreenda o diabo, o satanismo, a oposição satânica. Pelo teu sangue nós te pedimos, pelo teu sangue nós te imploramos, Jesus. Fala, meu Senhor, fala, meu Salvador. Põe a mão sobre a palavra de Deus. Diga, fala, Senhor Jesus. Diga, fala, Senhor Jesus. Na minha vida, pela tua palavra, porque não quero ser como os demais, que estão perdidos, desorientados, decepcionados, falidos, mas quero, Senhor, a tua palavra escrita no meu coração, para entender, Senhor, o caminho da salvação, da vitória, da conquista. Pelo teu sangue, Senhor, manifesta a tua graça, o teu Espírito. Prepara esta igreja para o dia da tua vinda, para o dia final, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Texto de Apocalipse, meu irmão. Honrando o pedido do Senhor a essa igreja, peço aos amados que abram o texto de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo 1, verso 18, e depois seguiremos adiante o capítulo 2, nessa instrução, amém? Enquanto os amados irmãos vão preparando o livro, que aliás não é difícil encontrar, faço a minha saudação aqui aos meus irmãos que estão pela internet, e frisando que estamos ao vivo, diretamente aqui da sede dessa igreja, em São Paulo, hoje que é dia 7 de janeiro de 2013, isso mesmo, nessa quinta-feira em culto de preparação e santificação para a volta de Jesus. Deus abençoe a todos os meus amados que estão aí pela internet. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Jesus falando, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tem visto, as que são e as que hão, depois dessas acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém, cenáculo? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê nesta palavra dá glória a Jesus? Pode se assentar. Antes de seguir essa palavra, eu gostaria, em nome do Senhor Jesus, de fazer uma observação a todos que estão aqui. E que observação que eu quero fazer? Que Deus, por intermédio do seu Filho, que permitiu que os homens o matassem e o crucificassem, Deus, por intermédio dele, fez questão de dar aos homens todas as facilidades, os meios, de que ninguém ficasse sem se estabelecer nisso, acerca das suas promessas. Então, quando a gente busca algo e não acontece em relação à fé, a culpa principal nisso tudo aí
somos nós. O culpado disso tudo somos nós. E tem uma coisa a acrescentar aqui. Não há desculpa. Não há justificativa. Porque Deus, Ele é uma comprovação, Ele é uma revelação. Então quer dizer que se caso houver pessoas aqui frustradas em uma busca que não conseguem atingir o objetivo principal, que é a experiência, que é a comprovação e etc., se sinta culpado e sem argumentos com Deus, justificar o porquê. Eu um dia vivo escutando, aliás, nas reuniões de doutrina dessa igreja, por parte de quem quer ser membro, como Deus vê as vítimas daqueles que são falsários da fé, maus pregadores, falsos líderes. Como Deus vê? Os vê como vítima ou os vê como pessoas culpadas? Segundo as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, meus amados, não há vítimas, nem nas questões humanas, na avaliação de Deus, quanto mais na questão espiritual. Há sim pessoas cujo Paulo até mesmo determinou que o evangelho ainda continua encoberto para eles, porque se perdem, porque o diabo cegou os seus entendimentos, por permissão própria, por decisão própria. Então deixa o pastor determinar algo sobre a tua vida aqui nessa noite. Deus te deu o privilégio de você ter uma vida com Ele, uma vida cristã, de maneira independente, sem necessitar e precisar de homens para que você seja o que Deus quer que você seja. Então, quando isso se rompe, se obstrui, não é, na verdade, o culpado o homem, o semelhante, a igreja, ou até mesmo Deus, mas você que não se aprofundou no tema, se especializou na vontade de Deus, não procurou obter as informações devidas para você poder realmente saber para onde você quer ir, ou o que Deus quer que você vá. Então se preocupe muito com a tua consciência. Saiba conduzir muito bem a tua vida à luz da fé. Porque quando chegar no dia do juízo e Deus for te julgar, você não vai ter desculpas para isso. Nem você, nem eu, ninguém. Nós temos aqui, no texto do Apocalipse, como tantas outras informações desse livro, nós temos algo muito importante aqui, que é um capítulo e meio, mais ou menos, baseado da experiência de Jesus dentro da igreja. E é uma coisa importante no texto de Apocalipse, por quê? Porque os demais livros da Bíblia não dão essa noção do que seria Jesus dentro da igreja, relacionado à igreja. Então nós temos aqui uma experiência comprovada, que se você não tiver na tua vida pessoal, a Bíblia te fornece pela leitura. Por exemplo, o que seria Jesus como presença, como revelação, que é o que essas cartas comunicam. O que seria Jesus quanto à questão do seu amor, como Ele ama. O que seria Jesus prometendo, revelando promessas. Se Ele ama de que jeito? Se Ele revela, a sua revelação vem de que forma? Se Ele está presente, qual o sinal da presença dEle, por exemplo? Se Ele nos promete alguma coisa, a quem Ele endereça essa promessa? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não pode, de maneira nenhuma, ser tratada de maneira aleatória, né? De maneira irresponsável, porque a palavra de Deus faz questão de nos dar a noção do que Deus, na verdade, é, e o que Ele pode fazer por nós. E vem cá, tem muita gente dizendo aí que Jesus está presente, que Ele está revelando, que Ele está amando, que as promessas dele estão ali sendo comprovadas, mas eu, como pastor aqui, não tenho visto indícios disso. Então, para mim, o otimismo não se aplica na fé, quando não há prática disso, quando não há verdade nisso. Então, a primeira coisa que eu quero que os irmãos aqui identificar, é que Jesus, quando pediu a João para escrever essas 7 cartas, a primeira coisa que o Senhor quis a essas igrejas foi comprovar presença. Eu estou aqui. Olha o que Jesus diz à igreja de Éfeso, capítulo 2, verso 1. Isso diz aquele que tem
na mão direita as 7 estrelas e os 7 candeeiros. Lembrando que o número 7 é o número perfeito de Deus. Mas se você colocar, amém, o número 7 na loteria federal não vai funcionar. Mas é o número perfeito de Deus. E ele diz, a igreja de Esmina, no capítulo, ainda, capítulo 2, versículo 8. Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. A igreja de Pérgamo, ele diz, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, no versículo 12. A igreja de Tiatira, versículo 18, ele diz, isto diz o Filho de Deus que tem olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a um latão reluzente. A igreja de Filadélfia, ele diz, no capítulo 3, me perdoem, no capítulo 3, verso 7, isto diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E a Laodiceia, no texto de verso 14, ele diz, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Observe, isto diz aquele, o que ele queria falar a estas igrejas? O que ele queria mostrar a elas? Eu estou presente, e a presença dele, material, estava representada numa carta que o pastor da igreja ia ter que ler para os seus membros, ok? Mas o que Jesus queria dizer com esta afirmação? Meus amados irmãos, isto diz aquele que é, mas que muitas vezes não tem espaço para ser. O que ele quer dizer é que nome em placa de denominação, a expressão denominada não quer dizer nada na nossa vida. Essa autoafirmação que as pessoas estão se gabando do tipo igreja cristã, evangélico, segmento evangélico, para Cristo, isso não quer dizer nada. Por que não quer dizer nada? Porque muitas vezes isso está na placa, num broche, numa figura, mas na prática, ele não pode ser o que ele é no meio das pessoas que congregam ali, ou então na vida daquela pessoa que diz que é dele, mas que não lhe dá liberdade para que ele seja o que ele é. Isto diz aquele que é o primeiro, aquele que é a espada, aquele que é o Filho de Deus, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que é testemunha fiel, o princípio da criação. O que ele quis dizer? Isto diz aquele que é o primeiro, aquele que tem o domínio, aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e os 7 candeeiros. O que ele quis dizer a essa igreja? O que ela esqueceu? Que ele ainda tem nas suas mãos o domínio das coisas. E por que essa igreja precisava saber disso? Ele comprovando a presença e dizendo para esta igreja. Porque se ele for comprovar o seu domínio, muita coisa aqui vai acontecer para essa prova, não será bom para mim nem para você. Então qual o caminho que Jesus estabeleceu? De reconciliação com essa igreja, que ela lembrasse do seu primeiro amor, ou seja, que ela entendesse, voltasse a esse conhecimento, a essa vivência de fé. Deixar que Jesus seja quem Ele é. De que Ele realmente exerça o seu poder sobre aqueles que estão aqui, ou sobre aqueles que professam essa fé. Então é uma coisa importante, para mim e para você hoje aqui saber, que muitas vezes Deus estabelece o extremo, para requerer o seu domínio, e sai gente ferida e machucada por causa disso, porque não atendeu o seu pedido, e passou a buscar artifícios humanos, para querer dizer que ele não precisa tanto de Deus assim, de Jesus assim, para fazer o que ele gosta de fazer. Eu vou dar um exemplo aqui, como igreja, não como pessoa,
como igreja. A igreja, hoje, ela está declarando que Jesus não é suficiente para ela, por isso que ela ingressa a política. Por isso que ela cria relação com o Estado, porque ela está determinando que Jesus não é suficiente para a manter como igreja na terra. O recurso humano e político hoje na igreja é a principal prova do que ela esqueceu, do que ela abandonou, do que ela está deixando muito bem claro. Jesus não tem aqui a suficiência, o domínio que ele requer, porque nós determinamos que parte disso seja dele, outra parte seja do Estado ou das pessoas. Então passa a ser só nome, porque o espaço que Jesus gostaria ele não tem. A outra ele diz que ele é o primeiro, ele é a primazia, ele é o poder. E o que a igreja de Esmirna precisava saber de Cristo? Que para que ela se estabelecesse em vida, não necessitava de que ela se vendesse, de que ela abandonasse os princípios da fé, que ela criasse uma mescla de igreja e interesse próprio, mas que ela fosse fiel. Por quê? Porque Jesus tem que ser o primeiro, ele tem que ser o poder da nossa vida, que não entra muito longe daquilo que está determinado sobre a igreja de Éfeso. Mas nós temos aí uma questão de que a primazia de Cristo é cantada, ela está na oração, ela está na oração dominical, na divisa apostólica, nos ritos que se cumprem dentro da igreja, na vida dessa pessoa que está aí. Mas na prática ela não vive isso, porque Jesus não é a sua prioridade, e porque ele não é a sua prioridade, cria-se essa mescla, aonde essa pessoa, quando interessa, ela cai nas mãos de Cristo, e quando interessa, ela busca das mãos dos homens. Ele comprovando a presença e requerendo de que ele seja Deus, aquele que, segundo as Escrituras, tem a palavra que ninguém tem, porque ele é a espada afiada de dois gumes. A igreja de Pérgamo escutou isso. Por quê? Porque nós temos registrados na palavra de Deus de igrejas que passaram a ter fascinação pela ciência, pela inteligência dos gregos, dos romanos, e a igreja se corrompeu pelo iluminismo, pela filosofia, e se esqueceu daquilo que é simples, e caiu na esbanjação da intelectualidade. E Jesus foi lá e requereu não só dessa, como de todas as outras, como o apóstolo Paulo escreveu inúmeras cartas, dizendo à igreja para que ela não se afastasse da simplicidade de Cristo, porque nós não estamos aqui para nos promover acerca daquilo que nós fazemos, mas sermos obedientes e objetivos naquilo que Jesus nos ensina. Se você quiser entender isso como vaidade, entenda. E o que mais tem hoje nessa terra é vaidade. Um exemplo claro foi o que a matéria da mídia notificou das igrejas atuais, que elas estão investindo pesado no profissionalismo das pessoas que trabalham dentro dela, e procurando exatamente erguer igrejas aonde as pessoas entrem dentro delas e se sintam protegidas por esta especialização religiosa, não fazendo questão de ensino, comprovação, de palavra, de disciplina, mas só tendo uma igreja para se autoafirmar. E o inteligente com o notebook lá na frente do púlpito, pregando coisas inteligentes. Não saia da simplicidade, não saia do objetivo da fé, porque eu sou a palavra que ninguém tem. Isso diz o Filho de Deus. Isto diz o Filho de Deus, aquele que não é homem. Todo mundo tinha que escutar isso hoje. Tem muita igreja aí que de nome é cristã, mas que na essência sua confissão não vê Jesus
como o Filho de Deus, que foi gerado a partir de Deus, e antes de ser homem, ele é Deus. Aquele que comprova a presença, e que requer da igreja, para que ele fique, até agora domínio, a primazia, a palavra, e que todos reconheçam isso, que ele se fez carne como Deus, não como pecador como nós. Você já admitiu isso na tua fé? Bom, mas Jesus está aqui na minha vida, pastor. Jesus está presente em mim, mas ele não é o primeiro. Ele não tem o domínio das tuas decisões. Você não sabe a palavra dele. E ainda se respalda na concepção de que Jesus entende o teu pecado porque ele também pecou. Porque um Jesus humano é tendencioso à mesma natureza que nós, de iniquidade e pecado. E se compromete tudo, meu filho. Deus passa a ter um plano frustrado, porque o que veio para nos salvar também faliu com a obra. Tem muita gente tendo esse tipo de pensamento, e naquela época, Jesus foi obrigado a ir dentro da sua própria igreja, dizer a eles: eu não sou homem, eu sou filho de Deus. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Eu não estou aqui para lhe frustrar, para lhe te decepcionar, para mentir a você, porque eu sou enviado de Deus, o filho de Deus. Não é o filho da virgem, nem o filho de José. Mas aquele que se encarnou por intermédio da virgem é de Deus e não da mulher. São coisas que são importantes para que Jesus fique. Convide para entrar. E se você o convidar para entrar, para que ele faça presença na tua vida, você vai ter que levar tudo isso daqui. Isso é experiência comprovada, meus irmãos. Vamos buscar. E vamos deixar de criar fachada. Chega de fachada. Igreja para os domingos. Igreja para autoafirmação. Pastor para vaidade. Essa coisa toda. Entendeu? De tela com um toque. Facilidade. Vamos parar com essa porcaria. Será que você não cai na noção de que Deus não é isso, filho? De que Ele não se submete a esse tipo de mudança? Que o que vai acontecer aí na frente é muito feio, com base na sua justiça. Mas, infelizmente tem, como se formam igrejas assim, se formam pessoas também que querem a mescla. A outra, Jesus disse que aquele que diz que não é homem, que não é de João, é dele. A igreja lhe diz que ele é a justiça, porque ele é santo, ele é verdadeiro. A igreja de Filadélfia, ele é santo. Ele é verdadeiro, ele tem a justiça. Essa igreja estava sendo perseguida, ela estava sendo impedida na sua função. Mas Jesus foi e reconheceu que ela foi muito fiel. Então Jesus foi e diz a ela o que nós gostaríamos de ouvir aqui nessa noite também. De que não precisamos de que alguém nos defenda, nos guarde dos perigos do mundo, das situações da vida, porque aquele que está no meio da igreja, cujos seus olhos são chamas de fogo, e o seu sapato reluz como latão reluzente, ele é suficiente para nos guardar, e para nos salvar, aleluia. Ou seja, continua assim, fiel, Filadélfia. Porque vou ensinar àqueles que estão te odiando o quanto você me ama. Eles vão saber o quanto você me ama. O quanto você é minha. De todas as que mais se destacou. E o crente se destaca aí. Ele comprova a presença de Jesus aí. Quando esses atributos que pertencem a Cristo estão ali também. Estão presentes na experiência de fé daquelas pessoas que estão lá. Glória a Deus, aleluia, santo, poderoso, glória. Entendeu? Essa farra. Vai no show gospel,
vai numa conferência, abala São Paulo, vem um americano pregar no Brasil, eu vou. Por quê? Porque, de repente, a bênção sendo proferida em inglês é melhor do que em brasileiro. Por quê? Né? My brother, my friend é melhor. Então lá vai ele. Geralmente a gente chama esse tipo de crente de papagaio de pirata. Porque aonde tem movimento, aonde tem agitação, ele quer estar. E a bênção é uma coisa simples. Você pode recebê-la sem estar dentro de uma igreja. Sem estar aqui hoje, reunido assim. Com base no quê? Numa decisão pessoal e numa realidade específica. Se você convidou-o para entrar e quer que ele esteja presente na tua vida, dê o que ele precisa para ser o teu Senhor. Porque ele não vai dividir espaço com ninguém. Ele não vai dividir a sua glória com ninguém. Ele não vai fazer acordo de relações, de politicagens, para interesses específicos. Ele quer ser o que ele é. E nós estamos aqui para dar essa liberdade. Não queremos mudá-lo. Não queremos pintá-lo, mascará-lo, esculpi-lo, pôr uma roupa de super-homem nele, ou dizer que ele é quem? Ecumênico, sambista. Que até ontem eu dizia para os meus irmãos, espera aí, hein? Pode observar, eles vão colocar trecho bíblico em cima de escola de samba. E pior de tudo, quando ela ganha, eles dizem, se Deus é por nós, quem será contra nós? E por que chegou nessa banalidade? Por que chegou nessa banalidade? Chegou nessa banalidade porque o povo perdeu a concepção do que é uma experiência com Cristo comprovada. Porque não lê a Bíblia. E nunca vai ler, porque o caminho dele é outro. Está em outra jornada. Mas uma das coisas que mais me incomodam é essa autoeleição, essa afirmação, todo mundo falando o que é. Peraí, você está dizendo que você é? Tem que ter argumento. Você não veio para levantar a mão aqui na minha igreja e dizer eu sou. Então se você é, você vai ter que comprovar a presença de Cristo na tua vida por meio disso. Aquele que é a testemunha da verdade, porque ele é a verdade, ele não advoga coisa errada. Para quem ele falou? Para coisa errada. Falou para coisa errada que ele não é senhor de coisa errada. Olá, Odisseia! Eu sou a testemunha da verdade. E você quer manter o meu nome debaixo da coisa errada? De repente você pode estar lá, pastor, mas outro dia eu passei num movimento e vi o povo falando em língua estranha. Será que Jesus também não está lá? Então quer dizer, são coisas que a gente escuta do povo que a gente vê a ignorância. Por meio dessas coisas já está claro que Jesus, ele comprava a sua presença. Não é por meio de ministérios, de dons específicos, de manifestações miraculosas, que muitas aí são pagas. Mas por intermédio do seu domínio, por intermédio da sua primazia, da palavra que ninguém tem, aquele que não é homem, porque tem a justiça, porque é testemunha da verdade, que não advoga o que está errado, não defende quem está errado. É este Jesus que nós estamos orientados a crer. Que quando a gente dobra o joelho no chão, a gente lembra, ele é inteligente. Ele existe, ele é real. E eu não vim aqui para enganá-lo. Não vai ser a igreja, não vai ser o pastor que vai ofuscar os seus olhos, a fazer ele cometer ações ao meu benefício, sem levar em conta aquilo que eu sou. Porque é uma das segundas comprovações que Jesus faz a essa igreja. Olha o que ele diz à igreja de Éfeso: conheço as tuas obras. Não é? Olha o que ele fala à igreja de Esmirna, versículo 9: conheço a tua tribulação,
A igreja de Pérgamo, sei aonde habitas. E a Tiatira, Sardes e Filadélfia, ele diz a mesma coisa. Eu te conheço. Eu sei quem você é. Então olha lá. Jesus está revelando aqui. Olha, Jesus está andando aqui. Olha, ele está andando lá agora. Ó, agora ele foi para lá. Agora ele foi para a direita. Agora ele foi para a esquerda. Olha, eu estou vendo um anjo que ele mandou aqui nesta igreja. Para lá e para cá. E para lá e para cá. Para lá e para cá. Amém. Vamos ouvir o que ele vai revelar. E começa. Você escuta. E aquilo que se escuta não tem base na realidade, mas na mística e na superstição. A experiência com Cristo, no nível da revelação, é esta. Ele te fala o que você é. Ele traz à luz aquilo que nós somos. Até o que nós não queremos saber, conhecer de nós mesmos. Ele faz questão de dizer. Até onde você mora. Até onde você habita. Com quem você está relacionado. As tuas dificuldades, as tuas tribulações, o que você sofre, o que você passa, o que você erra, o que você faz de certo. Ele faz questão de revelar, de tratar, de cuidar. Por quê? Porque faz parte da experiência. A partir do momento em que, no meu contato com Cristo, na sua revelação, eu não escutar isso dele, eu conheço você. Pronto, já virou jabá, filho. Começa aqui, ó. Eis que te digo, eis que te falo e não fala nada. Entendeu? Pula para cá, pula que nem um macaco. Sapateia, vira cambalhota, fala em língua estranha. Entendeu? Escuta, irmão, porque Deus vai falar. Amém. Vamos ver o que ele vai falar. Falou. 1 hora. E não tem base na realidade, porque eu sei que aqui não tem gente perfeita, que aqui não tem gente santa, que aqui, como eu, ninguém é 100%. Mas o Jesus que está revelando aí, ele evita falar das coisas erradas e só fala das coisas boas. Então quer dizer, está fedendo o sistema, está cheirando maracutaia. Olha só como que a coisa é. Comigo, pessoalmente, quando eu peço para Deus falar, Jesus só fala da coisa errada. Mas com ele não. Eu sou sincero em dizer para o irmão. Quando Jesus vem me chamar para algo, ele vem para tratar de alguma coisa que está pendente. Seja na minha vida, na igreja, na vida dos irmãos que congregam aqui. Tanto que de manhã eu já acordo transpirando. Entendeu? Me vendo naquela situação e morrendo já de medo. E falando, Senhor, tem misericórdia. Porque a gente teme isso. Né? Agora ele não. Ele sonha que ele está no céu, ele sonha que ele está no monte, ele sonha que está sobre as águas, entendeu? Ele sonha que ele está de olho azul, loiro, forte, sarado. Ele sonha que ele está ganhando, conquistando, vencendo, que os inimigos estão aos seus pés, entendeu? Qualquer um chegaria na conclusão, mas tem coisa errada, porque eu só estou fazendo coisa errada, e Deus só fala coisa boa. Isso está cheirando Meg Machine. Televisão, muita ficção, muita novela. Do tipo que eu já vi acontecer, hein? Pastor, Deus me revelou um prometido. Mas você não é casado? Ah, Deus abriu uma exceção. E diz a palavra de Deus que por muito pensar vem os sonhos, né? E o camarada, ele está tão fascinado por aquilo que ele sonha e ainda bota na boca de Deus a palavra que ele queria ouvir. E chega aqui na igreja querendo me convencer que ele é uma exceção. É um caso especial. E vamos falar o que é verdade. Se nesse culto hoje aqui mesmo, Jesus, por intermédio da sua fala, expusesse a realidade pessoal de cada um aqui, você ia sair correndo dessa igreja hoje. Você não ia suportar. Você não ia aguentar. Mas espera lá, não é necessário?
Estas aqui não foram obrigadas a enfrentar isso? E nós não estamos querendo enfrentar? Estamos querendo criar uma mescla de Cristo? Olha, Jesus até aqui, depois disso, eu não quero para mim. Tanto que muita gente não gosta da carta do Apocalipse. Sabe por que não gosta da carta do Apocalipse? Porque Jesus ali é real. Não dá para se montar. Que na igreja católica não crê no Apocalipse. Não é porque Jesus não vai voltar. É porque Jesus do Apocalipse colocou o falso profeta dentro dela. E ela, como prostituta. É óbvio. E deu ainda a localização geográfica. É óbvio que o católico não vai querer cair no Apocalipse. Se cair no Apocalipse, ele vai ver a besta no Papa. Ou a besta em outro lugar. A questão aqui, nossa, experimental, aquela coisa toda, olha, Deus está revelando, Deus está falando, pastor. Mas a pergunta aqui seria a seguinte: mas ele está mostrando tudo? Ele está falando mesmo? Não pensa, hein, filho? Eis que te digo, eis que te falo. Aleluia. Acelera mesmo, bota o pé no acelerador, vai em frente, meu irmão, cai nessa marcha, porque Deus fala mesmo, Jesus revela mesmo, mas toma muito cuidado com as falas que o substituem, porque você pode ser enganado pelo teu coração e enganado por aqueles que têm interesse acerca do que você tem e do que você é. Deus tem tratado com essa igreja, Jesus tem tratado com a minha vida. Eu sei que gosto que tem essa espada que ele fala que ele tem. Eu já senti muitas vezes o corte dela na minha alma e no meu coração. Diz o apóstolo Paulo que de primeira mão a sensação que nós sentimos é que nós vamos morrer. É uma tristeza profunda. Mas logo ali na frente a gente vê que é por intermédio disso que vem a cura. Que é por intermédio disso que Jesus comprova o quanto Ele te ama. Estou fazendo aqui hoje uma recomendação a você. Não escolha uma igreja, não escolha um pastor. Primeiramente, escolha o Jesus que você quer. Não saia selecionando, mas direcione a esse caminho. Que Jesus que nós temos crido? Que tipo de Jesus temos buscado? E é disso que nós temos que nos certificar. De que uma das coisas mais lindas que aconteceram com essas igrejas foi o fato de Jesus dizer: estou presente, quero muito te revelar. E uma das coisas que ele entra com tudo é comprovando o seu amor. Daí entra, né, aquela pergunta: quando Jesus ama? E se ele ama, como ele ama? Porque lá no mundo você, na relação com as pessoas, você percebe que o amor que o mundo compreende é aquele que te socorre e é aquele que também te engana. Porque quando você precisa escutar uma verdade, você não escuta, mas vem a mão por detrás de você e bate nas suas costas e diz que está bom do jeito que está. Continua assim, não é? O amor que o mundo entende da vida das pessoas, na relação, é exatamente aquilo que favorece exclusivamente aos interesses. E que evita até mesmo a pessoa de enxergar a realidade, de observar as coisas como são, e ela sempre entremetida na ilusão. Jesus aqui ele ensina a estas igrejas que Deus ama, que Jesus é amor, e que a comprovação desse amor é a disciplina. Que ele comprova o amor não é quando ele abençoa. Quando ele abençoa, ele comprova outra coisa. Ele prova o seu amor quando ele resgata, quando ele alcança, quando ele convence, quando ele converte, quando ele põe a mão na ferida para tratá-la e curá-la. Que talvez seja uma coisa que você não quer resolver hoje aqui.
Então a igreja de Sardes ele diz, a de Éfeso, tenho contra ti, a de Pérgamo, tenho contra ti, a de Tiatira, tenho contra ti. A de Sardes ele diz, não tenho achado tuas obras perfeitas. A de Laodiceia ele fala, a você que nem és frio e nem é quente. Pronto. Estou decepcionado. Não, Jesus está me amando. Jesus está cuidando. Porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não é esse texto que os pastores usam para querer dizer que nós temos que nos amar ou amar sem disciplina? O pastor que deu a vida pelas ovelhas e que as suas ovelhas escutam a sua voz, ele ensina que o amor de Deus tem justiça, meu amado. E se tem alguma coisa que ele não gosta naquilo que somos e naquilo que fazemos, seja igreja ou pessoa, ele fala, ele mostra, ele disciplina, ele exorta. E o porém, ele não se esquece também das coisas boas que você faz. Ele não esquece daquilo que você tem de bom. Mas a preocupação dele é esta, que as coisas boas que você faz, por um outro lado, você as compromete na coisa errada também. Que foi a experiência que essas igrejas tiveram com ele. As 5 que foram reprovadas precisaram aprender que o amor de Cristo nos leva ao espelho, nos leva à reflexão do que somos, daquilo que realmente somos, e nos pede arrependimento. Arrependa-te, disse ele, a todas estas. Arrependa-te e pratique as primeiras obras. Arrependa-te, senão virei a ti e batalharei contra eles. Arrependa-te, senão lançá-lo-ei num leito de dores. Arrependa-te, mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora virei. Arrependa-te, porque aconselho, repreendo e castigo a todos que amo. Eis que estou à porta e bato. Maraduriandusta rebiosepoteradiadai. Quando você lê, parece que está dando aquela impressão de que Jesus vai passar por cima, não é? Daquilo que ele está repreendendo, mas não é isso. Ele está chamando a atenção, como aquela ovelhinha que sai do aprisco e ela quer uma independência, ela quer uma liberdade, e Jesus vai em busca daquela uma e deixa as 99 para dizer àquela que se desviou que ela precisa dele. Eu repreendo e castigo a todos aqueles quanto amo. Em Hebreus capítulo 12 diz que aquele que foge do castigo, ele não é tido por filho de Deus, mas bastardo. Porque Deus castiga a todos aquele que ele ama. Deus comprova o seu amor dizendo, eu tenho uma coisa contra você. Não gosto do que você faz nisso ou naquilo. Eu não tenho escutado isso, pastor. Eu tenho alguma coisa errada. Porque você fala que Deus te ama, mas não comprova o seu amor, porque você foge dele. E esse é o teu problema. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu peguei ainda hoje foi tema da minha pregação no programa Decisão. Eu peguei um folhetinho da igreja do R.R. Soares, que chama Curso de Fé, ensinando como você requerer os direitos da bênção. E no ensinamento ele dizia o seguinte, que a oração, o jejum e uma vida exemplar do cristão chega a ser dispensável se nós não tivermos um pensamento positivo acerca das promessas. Olha só como que a coisa é. E ali no livreto dessa porcaria que o povo está indo buscar na igreja deles, o livreto estava exatamente orientando as pessoas que elas precisavam estabelecer um pensamento de confiança
de que as coisas que Deus prometeu vão acontecer por compromisso de Deus. Então quer dizer, é indispensável o sacrifício pessoal? É indispensável a minha oração e o meu jejum? Porque agora eu tenho que me especializar a como manter-me em paz e em pensamento. Declarar, profetizar que as coisas vão mudar na minha vida. Ah, então Jesus é isso. Entra nessas igrejas e pergunta para elas. Pergunta a cada uma delas o que foi Jesus no meio delas, filho. Porque se você entrou com esse ensinamento aqui dentro da minha igreja, se você vai participar desse culto hoje achando, entendeu? Que as coisas de Deus vão acontecer na tua vida, porque pertence a Deus essa obrigação, e a tua parte é somente pensar nisso, e evitar o desequilíbrio emocional e psicológico. Entra nessa igreja aí. E comunga com elas essa experiência. Do que seria Jesus presente. Do que seria Ele revelando. Do que seria Ele amando. E depois você vai chegar numa conclusão como eu. Se foi bom para você, se não foi bom para você. E o que você vai fazer a partir de então? Porque o que tem de gente me escutando aqui agora, que enrola Jesus. O que tem de gente aqui que adia a prioridade chamada compromisso, para estabelecer essa filosofia de ficar jogando na responsabilidade de Deus, dele ser Deus na tua vida, enquanto você estende os pés para cima e relaxa, à espera de que a bênção chegue sem você fazer nada. É disso que nós estamos aqui falando. Pessoas que exercem o nome, estão debaixo de uma prerrogativa determinada, cristão, mas não querem a essência, não querem o aprofundamento, porque são superficiais. E quando se fala de experiência comprovada, o que a gente escuta não tem base bíblica. Não tem base na verdade, filho. Deus te ama, mas Ele tem te amado assim? Vou lá naquela igreja onde o pastor não é inconveniente, porque ele não entra na minha particularidade e não fala daquilo que eu não quero escutar. Pronto. Você fechou um acordo. É que nem o ecumenismo. De um lado um macumbeiro, de um lado um padre, do outro algum tipo de veado, né, no bom sentido, não é aquele mau sentido que você está falando. Aquele animalzinho que tem o chifre, está na cadeia, amém? Está na cadeia animal. Se você for ver, eu não estou falando nenhum palavrão aqui, pelo amor de Deus, não me pense mal, mas algum tipo de veado, entendeu? Que quer alguma religião específica para soltar, né, os seus fluidos. E um pastor no meio daquilo tudo, entendeu? Tornando o pensamento cristão uma cultura, um perfil, como eu já cansei de ver. E no fim disso tudo, chega-se a uma conclusão que cada um tem o direito de ser o que quer ser. Daí eu imagino Jesus no meio dessa farofa, no meio dessa bagunça de ideias, de opiniões, entendeu? Aquela coisa toda, eu sou, eu quero, eu reivindico, eu passo, entendeu? Deus me ama do jeito que eu sou, entendeu? Ui, ai, não me rela, não me toca. Ótimo, bota Jesus no meio disso tudo, que você vai ver que nós vamos ter uma guerra declarada. Óbvio que ninguém vai ser espancado, vai ser morto por Jesus, mas em compensação, vai haver uma guerra declarada exatamente dentro da questão da opinião, da ideia, do pensamento do indivíduo que quer a autonomia para exercer o que gosta. É isso.
Ele veio interferir, ele veio azedar, ele veio comprometer, ele veio meter o pé na barraca. Olha lá, a entrada triunfante de Jesus no templo, uma das partes bíblicas que mais amo. Por quê? Porque todo mundo fez aquele dia um dia perfeito, entendeu? Todas as barraquinhas vendendo as iguarias para o sacrifício, toda aquela organização judaica, o sacerdote todo aclamado, bem vestido, com a seda, entendeu? Com aquele chapelão, aquela coisa toda, todo mundo esperando a hora de circuncidar o prepúcio dos machos. Jesus pega e fala para os discípulos: vamos dar um rolê. Lá no templo, estou com muita vontade de orar. Chegando lá, ele fala: eis que te digo, eis que te falo. Pega um chicote de 7 pontas, criado na hora ali, com 7 cordinhas, que eu imagino que cada uma tinha a grossura de um poste. Pega na mão e começa a expulsar, a repreender, a agredir aqueles que estavam profanando o templo. E diz: Deus chamou para ser casa de oração e vocês transformaram ela numa casa de bandidos, de serpentes. Odiaram ele por isso. E disseram: quem é ele para ter essa autoridade para entrar aqui e estragar com tudo? Que foi pomba para um lado, foi ovelhinha para o outro, cordeiro, entendeu? Todo mundo horrorizado, os discípulos olhando e pensando: ih, Jesus fumou um, né? Tomou um mé. Que é o que diriam hoje, né, cenáculo? Que nem eu escutei dentro da faculdade. Feriu, né, o domínio próprio. Quando eu vi isso, eu falei: nossa, misericórdia. É o diabo. Agora Jesus feriu o domínio próprio. Perdeu a paciência. Não viu ninguém na frente. Começou a descer porrada em todo mundo. Eu exorto aquele que eu amo. Jesus, diante daquilo que está errado, ele comprova amor assim. Ele não deixa uma ovelha se desviar. Só deixa se ela olhar para ele e disser a ele: eu não quero mais ficar. Então ele diz: então virei contra ti e batalharei contra eles. Vou te colocar num leito de dor. É isso que você quer? Nós falamos aqui de promessa. As promessas existem, devem ser vividas por todos. Mas Jesus, ele, encerrando com essas igrejas, ele diz à igreja de Éfeso: ao que vencer? Quem vai vencer aqui? O que seria ao que vencer? Vencer o que, pastor? Ao que vencer o eu. Ao que vencer estas coisas que vos falo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Porque aquele que vencer dessas coisas que falam, dá-lhe-ei de comer da água, da árvore da vida que está no meio do jardim celestial. O tal não sofrerá o dano da condenação. Aquele que vencer, disse ele a Tiatira, e guardara até o fim as minhas obras, darei a ele autoridade. A igreja de Sardes, ele diz: será vestido de vestes brancas, de maneira que não riscarei o seu nome no livro da vida. A Filadélfia, ele diz: será coluna no templo de Deus, da onde jamais sairá. Pela Odisseia ele fala: assentará comigo no meu trono, assim como venci. As promessas direcionadas àqueles que vencerem estas coisas, aqueles que guardarem as suas obras até o fim, porque as promessas estão direcionadas a estes, ao fiel. Então eu não tenho que ficar preocupado com o diabo, nem preocupado em como requerer o meu direito de bênção, porque Jesus, ele sabe recompensar. Porque Jesus, ele sabe ser grato a quem o escuta, a quem o obedece. E todas as bênçãos celestiais e até as terrenas estão direcionadas a
lembram, que não esquecem, mas que guardam o que ele fala. Então eu quero muito, pastor Daniel, eu quero muito viver a salvação, ser livre da condenação, ter autoridade sobre as nações, ter o meu nome escrito no livro da vida, servir a Deus na igreja celestial, estar com Jesus onde Ele está. Então você vai ter que vencer. E a vitória que nós falamos aqui não são conquistas materiais, são superações humanas relacionadas à sua própria natureza. Você vai ter que vencer você mesmo. Eu lembro de uns momentos que Jesus chamou os discípulos e disse a eles: vocês querem me seguir? Tome a minha cruz, renuncie-se a si mesmo, daí você vem e me segue. Porque aquele que amar a sua vida, ou a sua família, ou qualquer outra coisa desse mundo, mais do que a mim, não é digno de mim. Só ali eu teria uma noção do que eu preciso disponibilizar pessoalmente de mim para que eu possa ser dele. E não me iludir com uma placa cristã debaixo da minha cabeça para minha autoafirmação. As coisas estariam melhores do que estão. Estariam mais normais se as pessoas fossem mais convincentes, fossem mais claras, honestas consigo mesmo. Por que encarnar a promessa e não encarnar a responsabilidade? Por que esse sonho de conquistar as coisas com Deus e não viver o completo, o contexto? É disso que eu estou falando aqui. Você não precisa me conhecer, saber quem eu sou, o que eu faço, até porque cada um vai responder pela sua ação. O propósito desse culto aqui não é você me conhecer, é você conhecer Jesus. E entender que por causa dessa experiência comprovada, nós podemos afirmar: Jesus é isso nessa situação. E ele não agiria assim. Ele não falaria isso. Ele não diria uma coisa desta com este caso. Com base no quê? Naquilo que ele nos antecipou. Uma cartinha especial. Falando aonde ele está presente, o que ele revela, o jeito que ele ama, e para quem ele endereça essas promessas. Porque as promessas existem para serem vividas. Ele quer muito que todos estejam aqui enquadrados nisso, mas ele espera o quê? Ele espera que você saia desse conformismo, dessa autonomia, abaixe os pés, se levante, cinja os teus lombos, aperte o teu cinto, tome o teu posicionamento e faça alguma coisa pelo bem da tua vida. E uma das primeiras coisas que você vai aprender nesse culto hoje é não criar um Jesus conforme a tua vontade, mas aceitá-lo como ele é. Por que, pastor Daniel, que a tua igreja não está cheia? Está respondido. Por que a igreja na tua fé, pastor, não está lotada? Está respondido. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu sei que aonde meu Senhor está não está cheio, que aonde Ele revela não está cheio, que aonde Ele ama o povo não quer estar. Eu sei. Com base no quê? Nas manifestações. E um conselho que eu dou para o povo que está aqui nessa igreja hoje: não se preocupe com a função de Deus, porque Ele sabe muito bem conduzir isso. Não tenha essa preocupação, que é perca de tempo, mas se aprofunde naquele tema que você quer ser abençoado. O que você precisa viver, disponibilizar pessoalmente, para que o Senhor Jesus possa dar o que você pede. E eu tenho certeza em Cristo que as coisas vão mudar na tua vida a partir do momento que você aceitar a Jesus Cristo
de uma maneira diferente daquilo que você aceitou. Da maneira bíblica. Comprovada. Pastor, o senhor crê na tua salvação? Eu creio que Jesus salva. Não posso crer na minha salvação, porque quem vai julgar vai ser o Senhor. Eu não tenho o privilégio de dizer que eu vou para o céu. Nem que eu tenho coroa. Aliás, a minha mulher está bonita ainda. Para virar coroa vai demorar uns anos ainda. Mas o que tem de gente querendo antecipar salvação e coroa, misericórdia, tem uma coroa. Só se for a da terra, porque a do céu, filho. Ninguém pode falar antes, não. Quem já ouviu isso, levanta a mão. Mas não é nisso que nós temos que nos aprofundar. Deus sabe compensar. Ele é fiel. Ele é justo. Ele gosta muito de mostrar quanto Ele é grato aos que obedecem a Ele. O que Jesus quer de nós? O espelho da alma. Que todos olhem e se enxerguem antes que Ele venha contra. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.